Fernando, eu vou pedir um exame para você chamado colonoscopia. Realmente eu preciso fazer a colonoscopia, pois eu não estou sentindo nada. Olha, eu sei que realmente você não está sentindo nada, mas é muito importante fazermos esse exame. Como a sua idade, já existe a indicação da gente começar esse rastreio, que é uma forma de fazermos o diagnóstico precoce, de a gente conseguir realmente olhar dentro do intestino e ver se tem algum problema. Então, se tiver um pólipo, um carocinho, eles já conseguem tirar um pedacinho desse carocinho e biopsiar. Se não tiver nada, perfeito, melhor ainda. E na maioria das vezes não existe sintoma. Então, é a única forma da gente fazer um diagnóstico precoce. Então, fique tranquilo, tudo bem? Imagine um inimigo silencioso que pode atingir homens e mulheres de todas as idades, que muitas vezes é diagnosticado tardiamente. No Brasil, gente, mais de 45 mil novos casos de câncer de colo são diagnosticados todos os anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E mais alarmante, em 2022, milhares de pessoas perderam as suas vidas para essa doença, que poderia ser evitada com exames preventivos. Bem-vindos ao programa Emagrecer, comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o câncer de colo, uma das doenças mais silenciosas, mas também uma das mais evitáveis. E hoje teremos a participação da doutora Pamela Leite, médica oncologista clínica, que nos ajudará a entender os principais riscos, métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, fique conosco e descubra como se proteger. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da doutora Pamela Leite. Ela é médica oncologista clínica e vamos discutir este importante problema de saúde pública. Então você não pode perder. Fica com a gente porque eu tenho certeza que isso pode salvar a sua vida. Pamela, boa noite. Obrigado por sua presença aqui no programa. Rogério, muito obrigada. E a gente discutir sobre um tema tão importante, que hoje a gente sabe que o câncer de cólon, gente, é câncer de intestino, tá? A gente fala cólon porque é o intestino grosso, tá? Mas, Pamela, o que é o câncer de cólon, esse câncer de intestino? Agradeço, Rogério, pela oportunidade de estar aqui e poder conversar sobre essa doença tão importante, tão comum, que é o câncer de cólon. Então, como você falou, o câncer de cólon nada mais é do que um câncer do intestino grosso. O intestino grosso tem um segmento que é o cólon e o reto, que é a parte um pouco final a parte final do intestino. E ele é o segundo câncer mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, né, muito prevalentes. Tem até um estudo que tem uma estimativa para 2030 que aumente o número de casos em 10%. Oh, meu Deus. Ao invés do câncer reduzir, as estimativas é que ele aumente de incidência? Mas por quê? O nosso estilo de vida hoje em dia, né? A gente cada vez trabalha mais sentado, a nossa alimentação, então uma alimentação rica em industrializada, embutidos. Então, isso tudo contribui para que esse câncer esteja cada vez mais comum. Então, é um câncer comum na faixa etária de torno de 50 anos. Ou seja, ele é mais comum acima dos 50 anos de idade? Sim, acima dos 50 anos. Tem uma prevalência maior de homem para mulher ou é igual? É muito parecido, tanto homem quanto mulheres, pelas estimativas atuais, é o segundo câncer mais comum. E qual seria o primeiro câncer mais comum? Na mulher é o câncer de mama e no homem o câncer de próstata. Meu Deus. E quando você fala de estimativa, ou seja, 2030 é daqui 6 anos. Sim. Né? Isso preocupa.
E essas estimativas, elas são reais mesmo, isso Sim. comparável com as estimativas de anos Sim. anteriores, ou seja, é provável que isso realmente aconteça. Pamela, o câncer de colo, ele dá sintomas? Ele tem sintomas? O que a pessoa pode sentir? Então, é interessante essa sua pergunta, porque o começo ele pode ter os sintomas podem ser insidiosos e o paciente pode não apresentar nenhum sintoma. Então, nenhuma perguinha de peso, assim, nada no início? Com o passar da doença, por isso que é importante a gente sempre conversar com o paciente e a gente mesmo, a gente se conhecer. Porque qual que é o sintoma mais comum? É a alteração do trato gastrointestinal, alteração nas fezes. Então, as fezes, se eu tinha um hábito intestinal, que eu ia ao banheiro todos os dias e eu passo a ficar um pouco mais constipado, eu preciso ligar um sinal de alerta. Então, sangue nas fezes, então as fezes com sangue vivo, ou então o sangue pisado, aquele sangue mais escuro, isso também é comum. Além da alteração na cor que posso ter, eu também fica posso... mais escurecida. Isso, ali. Escurecida, eu posso ter alteração no formato, então as minhas fezes eram de um jeito, de repente começou a ficar mais afinada, então... Isso também tem que chamar atenção. Anemia também é um sintoma também que é comum. Perda de peso, então eu perdi peso de uma forma inexplicada, não fiz dieta, nenhuma atividade física que explique essa minha perda de peso. Uma perda de peso de uma forma que você não espera que ocorra naquele tipo de paciente, naquela idade. Exato. Você falou uns dados super interessantes, Pamela, que eu fiquei pensando aqui. Se é mais comum após os 50 anos de idade, né, acho que a incidência em homens e mulheres são meio similares, e a história familiar, por exemplo, se o pai, a mãe teve, o tio, o avô, isso influencia ou não? Pode influenciar, Rogério. O câncer de cólon, ele tem algumas alterações genéticas, podem contribuir para o câncer de cólon, como a síndrome de Lynch, a polipose adenomatosa familiar, podem aumentar o risco do paciente ter o câncer. Alterar os nossos hábitos, tudo isso contribui para a redução do risco de câncer de cólon. E medidas como uma alimentação rica em embutidos, carne vermelhas, aumentam o risco de câncer de cólon. Quando você fala em embutidos, para a nossa audiência entender melhor, o que significa um embutido? Será que o pessoal sabe? Salame, Eita. Mortadela. Aquele presuntinho é um embutido? Sim, é um embutido. Mesmo sendo aquele presuntinho de frango assim? Sim, empanado de frango, sim. Salsicha é um embutido? Salsicha é um embutido. Pelo amor. Então a gente... Bom, eu não como carne, né? Então eu devo estar comendo um pouco embutido. Mas quem come carne, porque às vezes o pessoal acha que o salame, a linguiça, a salsicha... mas acho que o mais interessante é o presunto, né? Aquele que vem apresentado ali, o perdigãozinho que o pessoal vem, que bota no pãozinho para comer... Porque ali tem muita mistura ali dentro, né? Tem muita mistura. É assim, né, Rogério? A gente tem que procurar um equilíbrio. É claro, a gente não pode deixar de comer, mas a nossa refeição primordial tem que ser de alimentos saudáveis, né? A gente precisa... colocar isso no nosso dia a dia, né? Porque isso reduz não só o câncer de intestino, né? O hábito de fumar aumenta o risco de câncer, não só de intestino, mas o câncer de pulmão também, o álcool também em excesso. Então, sedentarismo, obesidade, são fatores de risco. Eu vi um médico esses dias numa entrevista, acho que ele deu entrevista para Ana Maria Braga, ele falando bem assim, ó, se você quer evitar câncer, come a comida que Deus fez. Sim. Se não foi Deus que fez, foi o homem que alterou. Então, ou seja, você come a carne in natura, né? Come a carne mais magra, porque aí o homem vai lá e bota um monte de comida para o boi comer, estufar, ficar gordão. Ou vai lá e
prepara a salsicha, prepara o Sim, presunto, né? sim. Então eu achei interessante É interessante, essa... né? Alimentos naturais, naturais. né? O suco, a verdura, frutas, são alimentos que vêm da terra e que são ricos em fibras, vitaminas. Ô Pamela, quando a gente fala de sintomas, voltando na questão dos sintomas, porque eu acho que talvez seja importante para a Sim. audiência, eu tive uma irmã, ela infelizmente faleceu com câncer de colo, né, de reto sigmoide ali, da parte distal ali, gente, do intestino. Ela tinha 37 anos de idade. Nossa, né? muito nova. A gente não tinha histórico na família de câncer de intestino. Ela nunca sentiu nada, mas um belo dia ela fez um cocô com sangue. Né? Esse foi o único sintoma que apresentou. Então, na época eu estava na faculdade de medicina ainda, falei com o professor e falei, preciso fazer uma colonoscopia. Sim. Na colonoscopia, o colonoscópio, o aparelho nem passou, gente. Nossa. Ou seja, era um tumor já Mais avançado. Na outra semana ela foi repetir o exame e aí conseguiu fazer, era um tumor grande, biopsiou, era um adenocarcinoma. Quando ela foi para o estadiamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, já tinha metástase em pulmão, já tinha metástase no fígado, já tinha carcinomatose peritoneal. Ela acabou indo ali para um tratamento paliativo. Mas ela tinha 37 anos. Né? A gente sabe que é mais comum nas pessoas mais acima de 50 anos, como você falou, mas se essa minha irmã teve esse câncer de mama, assim, talvez outras pessoas que estejam nos assistindo, que pode ter tido o pai, a mãe, que teve esse tipo de câncer, tem que ficar mais de olho? Sim, sim. O rastreio, ele vai mudar. Geralmente o rastreio é a partir dos 45 anos para todos, tanto para homem quanto para mulher. Mas se você tem histórico familiar de câncer de cólon na família, esse rastreio muda. Principalmente se tem um fator familiar muito importante, é importante buscar uma orientação genética, porque pode ser não só o câncer de colo em si, mas como outros tipos de câncer. Cânceres. Geralmente a gente começa um pouco antes, antes do diagnóstico do parente, do primeiro parente acometido. E aí a gente inicia o rastreio mais precocemente. Maravilha. Pamela, quero te convidar, não sair daí, a gente volta num minutinho, no próximo bloco a gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Então não sai daí, um minutinho e a gente está de volta. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade. Dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta para mais um bloco aqui no programa Emagrecer e vamos continuar aqui com a doutora Pamela Leite, médica oncologista clínica, abordando este importante tema que é o câncer de cólon, câncer de intestino. Pamela, o diagnóstico das doenças sempre foi um desafio, né? E para o diagnóstico do câncer de colo, de intestino, diagnóstico e rastreio, né, que é o screening que a gente chama. Hoje, qual o exame mais disponível? Qual o melhor exame? Como que se faz o diagnóstico do câncer de intestino? Então, o principal exame é a colonoscopia, porque você visualiza direto a região, né, do intestino através de uma câmera, inserido uma câmera. A colonoscopia é aquela que tem aquele preparozinho, né? Sim. Que tem que estar limpo o intestino, que o cabra sai de casa, quer dizer, ele não sai de casa, ele fica em casa do banheiro.
E aí, Rogério, aí também é um outro impacto no diagnóstico, porque muitos pacientes têm preconceito em fazer esse exame. Então... Gente, eu já fiz o meu, tá? Então, no meu caso, porque minha irmã faleceu com Sim. 37 anos, então eu tive que começar o rastreio mais cedo. Né? Isso mesmo. E além da coluna, a gente tem algum outro exame mais? Tem o sangue oculto nas fezes, tem a retossigmoidoscopia, mas são exames que eu não consigo, igual o sangue oculto nas fezes, não são os melhores exames. Então, o melhor exame para diagnóstico e rastreio é a coluna. Ou seja, ela já consegue fazer o diagnóstico porque ela consegue biopsiar a lesão também. Sim, além de tudo, biopsias. Tem uma lesão suspeita, então lesões pré-malignas, pólipos, ela já a biopsia e a partir disso consegue prosseguir o diagnóstico. Consegue fazer o diagnóstico, vamos dizer assim, visual ali pelo médico e anatômico. Isso, exato. Porque aí o médico tira o pedacinho ali, manda para análise e já conseguir fazer um diagnóstico ali histológico, né? É isso que fala histológico. Quando ele fala anatômico é que ele dá o nome e o sobrenome do tumor. Então ele olhou, viu uma lesão suspeita, biopsia, e aí vai para a patologia para dar o nome e o sobrenome desse tumor. Eita, tumor tem sobrenome? Tem alguns que tem nome e sobrenome. Meu Deus do céu. E feito o diagnóstico, quais os tipos de... A gente vai assim, tem um diagnóstico, eu tenho um câncer de cólon. Uhum. Tem tipos diferentes de câncer de cólon, um mais agressivo, outro menos. Como que é isso, Pamela? Tem cânceres... De uma forma geral, mas... Tem diversos tipos. O mais comum é o adenocarcinoma, mas tem os outros tipos também de câncer de intestino. Com relação ao tratamento do câncer, Pamela, é radioterapia, quimioterapia, cirurgia, como que hoje está a abordagem para esse tipo de câncer? Então, o diagnóstico precoce é importante porque o tratamento inicial, principal, é a cirurgia. Então, se eu consigo diagnosticar no começo, o tratamento de escolha vai ser a cirurgia. Ou seja, pegou um tumorzinho no começo, fez a cirurgia, faz a cirurgia. Curativo. Para alguns casos, precisa fazer uma quimioterapia antes para tentar reduzir o tumor e fazer uma melhor cirurgia. Alguns casos vai fazer cirurgia seguido de terapia adjuvante, né, que é a quimioterapia após a cirurgia. Em casos mais avançados, com lesões à distância, a gente pode abrir mão e fazer a radioterapia também. Então, existem diversos tipos de tratamento que vai depender do tamanho do tumor, da fase que se encontra esse tumor. Ou seja, o tratamento ele vai ser bem individualizado. Sim, sim. No câncer de cólon, hoje já existe assim, alguns tratamentos mais sofisticados, tipo terapia-alvo, algum tipo de tratamento assim mais direcionado para algum tipo específico do tumor ou não? Para o câncer de cólon, a gente tem alguns tipos de imunoterapia, mas o tratamento inicial é com quimioterapia mesmo. Tá bom. E, Pamela, prognóstico desses pacientes, lógico, se pegou, diagnóstico precoce, mas para fazer diagnóstico precoce precisa fazer rastreio, né? Sem rastreio, você já fez sua colonoscopia? Você tem mais que 45 anos? Se você tem, vai fazer sua colonoscopia. Sim. Eu sei que é um pouco constrangedor, tem que mostrar o furebas pro médico, mas ele é médico, ele trabalha com isso, está acostumado com isso. Sei que o preparo é ruim, mas gente, é a sua vida. Nada é mais importante do que a sua vida. Então, se você tem mais que 45 anos de idade, precisa fazer a colonoscopia. E aí tem algum tempo, assim, por exemplo, fez a primeira colonoscopia, tá normal. A cada, sei lá, quantos anos precisa fazer uma nova? Ótima pergunta. Então, se eu fiz a minha colono com 45 anos, só faço a cada 10 anos. Então, só vou fazer com 55 anos. Ou seja, se estiver normal, a cada 10 anos. 10 anos, né, gente? Dá pra fazer, Dá, né? Para fazer. E é o que você falou, né, Rogério? É diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo eu detectar esse tumor, maior a minha chance de cura. Então, a gente está falando em cura. Uma doença grave. E uma doença grave. Eu perdi e a minha irmã comum. Com 37 anos. E uma doença comum, né? E que cada vez está ficando mais comum pelas estatísticas que nós temos hoje em virtude do seu lifestyle, do seu
estilo de vida que você come, como você dorme, o seu peso, o sedentarismo, Tabagismo. né, o tabagismo, os disruptores aí que a gente tem hoje em vários alimentos. Sabe aquela salsichinha que você gosta? Pois é, aquilo lá, fator de risco. Sim. Né? Então, ou seja, a tendência deste mundo industrializado, né, é cada vez a gente inserir mais processados e ultraprocessados no nosso cardápio. Então, meu querido, ó, toma cuidado. E não sai daí que no próximo bloco a gente vai falar de algo super importante aqui no câncer de cólon, tá? Que é o câncer de intestino, tá bom? A gente vai te dar algumas dicas importantes sobre prevenção. E também vamos entender um pouquinho, Pamela, sobre o impacto emocional. Muito importante. Porque é algo em especial para as mulheres. Sim. As mulheres se preocupam mais com essa questão. Então não sai daí, a gente volta em 1 segundo. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação dos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta, seja bem-vindo, porque neste bloco a gente vai falar sobre 2 temas super importantes. Primeiro, o impacto emocional do câncer de colo, que é o câncer de intestino, e o que você precisa fazer para prevenir essa doença que é tão grave. E a gente continua aqui nos estúdios com a doutora Pamela Leite, médica oncologista clínica, que está trazendo para vocês aqui informações com qualidade. Doutora Pamela, o impacto emocional é muito grande no câncer, porque o nome câncer já assusta, né? E fala com câncer de intestino, assusta mais? Acho que, no geral, Rogério, a palavra câncer, ela assusta, né? Tem alguns pacientes que falam, aquela doença lá, eles não gostam nem de falar o nome, meu Deus. Né? Então, o câncer, ele gera um grande impacto emocional, não só no paciente, mas também na família, né? Acho que todo mundo acaba sofrendo junto, Sim, né? Sim, e assim, igual eu costumo falar com os pacientes, a gente, logo no diagnóstico, a gente está diante do desconhecido, né? E o desconhecido, ele assusta, né? Sem dúvida, né? Eu passei por isso na minha família, então, quando você ouve a palavra câncer, você já fala assim, meu Deus do céu. Por isso gera angústia, medo, o sofrimento, né? A incerteza. Mas o que é importante conversar e passar para todos vocês que estão passando por esse momento é fortalecer a rede de apoio de vocês. Então, estar perto da família, dos amigos, estar perto de quem a gente ama nesse momento tão importante da vida de vocês, né? Então, a gente precisa procurar, né, fortalecer essa rede de apoio. Muitas vezes é a gente quem cuida, a gente é o pai ou a mãe de família que cuida dessas pessoas. E nesse momento, buscar ser cuidado, aceitar toda essa ajuda, né, fortalecer tudo isso. Também buscar um apoio psicológico. Hoje a gente tem psicólogas especialistas em oncologia que elas sabem lidar, entender melhor esse momento de sofrimento do doente, da família. Então, buscar terapias em grupos. Então, se você gosta de dançar, fazia aulas em grupo, manter isso, Ou seja, tentar... tem várias opções que podem contribuir e ajudar nesse processo. Sim. Importante é você não ficar, se isolar nesse momento, é procurar ajuda.
e receber também a ajuda das pessoas. Pamela, com relação à prevenção, o que você, como oncologista, como médico que está aí na lida diária, tratando infelizmente desse grave problema de saúde pública, Sim. Qual é a orientação que você deixa para quem está nos assistindo, para que se previna, para que evite que essa doença se desenvolva e apareça? Então, diferente de outros cânceres, o câncer de cólon, ele tem um rastreio. Então, procurar, a partir dos 45 anos, realizar o exame de colonoscopia, que é o exame de rastreio principal para o câncer de cólon, e também ficar atento aos sinais do seu corpo. Então, é importante a gente se conhecer, para que, se acontecer qualquer coisa diferente, né, aparecer qualquer sintoma diferente, a gente consiga perceber. Então, a minha mensagem é essa, Rogério. Tenho certeza que essas informações salvarão vidas. E aqui a gente tem informação de qualidade. Sim. Com quem está lidando diariamente com isso, Sim. com quem enfrenta esse problema. Nós sabemos que o câncer, a palavra câncer, já assusta a gente. Muito. Né? E temos visto que cada vez mais a prevalência vem aumentando. E infelizmente a tendência é aumentar. Então, meus queridos, cuidem da saúde de vocês. Façam os screens, façam o check-up, a colonoscopia é um exame. É chato? Mas é um exame de baixo risco. Mas é necessário. E você vai fazer agora e depois você vai fazer 10 anos depois. Ou seja, e às vezes, meu pai, por exemplo, teve um carcinoma in situ. Sim. Se não faz, poderia ser tarde, né? Então, meu pai teve 3 cânceres. De rim, diagnóstico precoce. De intestino, diagnóstico precoce. De próstata, diagnóstico precoce. Os 3, graças a Deus, curados. Por quê? Screening, diagnóstico precoce. Pamela, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Tenho certeza que a nossa audiência vai adorar aí as suas informações e a transmissão do seu conhecimento. Agradeço. Tá bom? Acho que isso vai impactar milhares de pessoas. Agradeço também, Rogério, fico à disposição, se alguém tiver qualquer dúvida, deixo o meu contato, Qual o seu Instagram aí para o pessoal? É Pamela Rein, R-E-I-N. Pamela Rein, lembra do som do Rein, gente. Pamela, ponto ou só Pamela Rein? Só é direto, então, Pamela. Pamela lembra do som do Rein. Pamela Rein. Isso. Pamela, obrigado, viu? Um grande abraço, muito obrigada. Eu que agradeço. Hoje aprendemos que o câncer de cólon é uma doença silenciosa, mas que pode ser detectada, prevenida com exames regulares, como a colonoscopia. Manter um estilo de vida saudável é essencial para reduzir os riscos. Lembre-se, se você tem mais de 45, 50 anos ou histórico familiar, converse com seu médico sobre a importância desses exames. A prevenção pode salvar a sua vida. Estamos aqui para te ajudar a cuidar da sua saúde. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeça de fazer o que é necessário para proteger o seu futuro. Marque seus exames, cuide da sua saúde e da saúde da sua família. Estamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todas as segundas-feiras às 19 horas, com reprise às quartas-feiras às 9 horas da manhã. Te convido também a me seguir nas redes sociais, Dr. Rogério Silva 1, tanto no Instagram como no YouTube e lá no TikTok. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva.